Então vamos lá. Mais uma vez, muito bem-vindas ao nosso encontro do eclipse, a força cósmica. Agradeço a presença de cada uma e honro, né, esse momento escolhido, o tempo de vocês nesse momento, essa escolha, porque sim, o tempo é o nosso bem mais valioso. Então, eu vou abrir aqui, mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês quem conseguiu, no encontro passado, sentir a Devi no coração. Conta para mim, pode colocar aqui no chat, quero saber como foi. E se você quiser também aproveitar e compartilhar uma palavra que resuma o nosso primeiro encontro para você, vou adorar. Então, enquanto vocês vão colocando aqui eh, a o sentir de vocês, como foi para vocês, se conectou com a deusa aí dentro, né, como foi o nosso encontro. Vou, de novo, muito breve, mas muito mais breve do que foi na segunda-feira, só me apresentar para quem assistir depois ou quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Jushof, sou astróloga védica e sou educadora de saberes ancestrais e do cosmo, educadora cósmica. Acho engraçado a gente ter que dar nomes e adjetivos para quem a gente é, mas faz parte deste mundo que a gente vive. Então, eu brinquei na segunda-feira que eu sou essa massala, essa mistura de muitos saberes que eu fui juntando, colocando na minha mochilinha, na minha cestinha cósmica há mais de 13 anos na busca do autoconhecimento, um desejo profundo de me aproximar cada vez mais da grande consciência e, dentre tantos e todos os caminhos, o denominador comum sempre foi o coração. Sempre me levaram de volta ao coração. E hoje eu estou aqui muito, muito feliz de poder compartilhar esses saberes e o meu serviço com vocês. E celebrar a deusa, né? Então, loucura a minha de agendar um- uma live 6:30 da tarde de uma sexta-feira, né? E é até contraprodutivo se a gente for pensar nas estratégias de marketing do mundo digital, vai colocar pessoas numa live às 6:30 da tarde. Sim, por quê? Porque eu gosto de ter pertinho pessoas e mulheres que escolhem estar de fato presentes e, mais do que se comprometem, honram a escolha. Então todo mundo aqui fez uma escolha quando falou: "Eu vou participar do workshop, eu quero ir". E aí das infinitas, não são infinitas, ai, mas das 100 pessoas inscritas, a gente tem hoje aqui, quantas tem aqui vendo? 14 comigo. Então, claro que todo mundo tem a sua agenda, tem família, eu sei. Mas quando você se escolhe, o cosmo fala: "Ahá, essa aí tá pronta". Então eu honro demais, demais quem fala: "Eu vou", e vai. Quem se inscreve e vem. Não por mim, mas pela força que você está preparada para receber, porque o cosmo fala: "Sim, essa se comprometeu, essa honrou a escolha. Então vamos ali, dar uma forcinha, se é isso que ela está pedindo, ou o que é que ela está pedindo", né.
E também porque depois que o sol se põe é o horário da deusa, né, então poderia fazer de manhã, sim, mas tradicionalmente na Índia a gente honra e faz sadhana para a deusa depois do pôr do sol, né. O sol é energia masculina e a lua entra com a energia da deusa do feminino ou feminino. Então vamos lá. Aqui eu acabei entrando depois, consigo ter acesso ao primeiro encontro. Sim, Verônica, tá gravado. Você conseguiu entrar no grupo? No grupo eu coloco o link para quem não assistiu. Sonhei, senti Durga. Sim, que lindo, num manto vermelho. Olha isso, que potência. Senti o Durga envolvendo um manto vermelho. Nossa, gente, que lindo, que bênção. Uau. É isso. Quando a gente abre espaço, ela vem, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E eu vou falar um pouquinho disso hoje também, né? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso trabalho, para a potência da conexão com a deusa, queria contar também que esse voltando, né, para o que eu contei na segunda-feira, que a minha missão é deixar tudo muito simples, então eu optei por esse ano não ficar falando nem sânscrito, nem astrologuês e nem de mantras e coisas tão distantes da nossa realidade. Hoje está muito perto, não posso falar da minha, é a minha realidade, mas, tem gente que está chegando aqui e fala: "Meu Deus, nunca ouvi falar nessa deusa, não sei o nome dela, não sei quem ela é, e aí eu já vou ter que fazer um mantra pra uma deusa que eu nunca ouvi falar do", né. Fala: "Não vou conseguir". A nossa conexão tem que vir de um lugar fácil e simples. Senão a gente não consegue manter o que a gente se propôs a fazer, né. Então, eu decidi esse ano não ficar passando mantra, nem ficar aprofundando em muita coisa, né, porque o saber, ele é infinito, de verdade. E aí eu optei por fazer vocês sentirem e se conectarem no coração. Carmela, Carmela tá feliz com o nosso encontro. E vamos começar então fechando os olhos um pouquinho, porque é semana de muita força no céu, celebrando a deusa, de muita força no cosmo. A gente pode abrir os nossos trabalhos aqui, um instante de aquietamento. E a gente vai fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, soltando um som. Relaxando toda a sua face, boca, seu maxilar. A gente vai começar hoje com um exercício, a primeira ferramenta que eu passei para vocês na segunda-feira, para se conectar ao coração. Então leva a sua mão esquerda sobre o seu coração, a mão direita sobre a mão esquerda. E a gente vai inspirar em 3 tempos
segurar 3 tempos e expirar em 6 tempos. Simples assim, a respiração, ela é solta, tranquila e pelo nariz. Então, inspira 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira profundo, só sentindo o pulso do seu coração. O seu único exercício agora é se conectar mais uma vez com o seu coração, prada da sua alma, morada da deusa manifesta em você. Coloca hoje uma intenção, uma pergunta do que você vai plantar no lugar daquilo que você cortou. Na segunda-feira, a gente usou a força de Kali Durga para cortar, ceifar, abrir espaço, arrancar. E agora a gente planta. A gente planta aquilo que a gente deseja que cresça em abundância nas bênçãos de Lakshmi. Então você faz uma respiração profunda, relaxa as suas mãos, com a presença do pulso do seu coração. Você devagar abre os seus olhos e você pode colocar no seu caderno, nas suas anotações, o que você sentiu. Pode ser só um insight, talvez ainda não tenha vindo a clareza e tá tudo bem. Lembrando que cada uma de vocês que veio honrar a deusa já disse sim para essa força. Agora você pode só sentir e se abrir. O trabalho, ele é sutil e do sentir. Não é mental e racional. Dentro da minha missão de fazer as coisas tão simples, quando se trata de espiritualidade e de conexão com o sagrado, conexão com o cosmos, com a deusa, eu criei um método, que é o método cósmica.
Tem mulheres aqui que já são cósmicas, que já fizeram o método comigo e estão aqui. Por que cósmica? Porque a deusa, e quando a gente fala de Lakshmi, fica mais fácil de tatear essa energia, que é a abundância que há. Tudo o que há e tudo o que não há é a deusa, é Shakti, que é a força cósmica. Você é essa força cósmica. Quem foi que falou que a gente veio aqui para a Terra para passar uma jornada morna? Quem falou isso pra gente? Uma vida assim, mais ou menos, né? Ah, tá bom, tanto faz. Ah, depois eu vejo, não sei, talvez. Não, tá bom, assim pode ser. Ou correndo atrás do próprio rabo, carregando o mundo nas costas. Deves, isso é inaceitável. Eu falei no vídeo que eu postei no Instagram. Você quer ser abundante, mas na primeira oportunidade que você tem, você sai correndo para mostrar que consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa aprender a receber. E a grande mãe que doa e que é abundante e que nos ensina a receber é Lakshmi. Ela é a força que envolve toda e qualquer filho ou filha devoto nas puras bênçãos de prosperidade e abundância. Mas, o que é importante a gente se lembrar de Lakshmi? Prosperidade e abundância não vem de onde que não vem? De fora. Nunca vai vir. Mentiram pra gente. E não é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. A abundância nunca vai vir de fora, nunca vai vir do outro. A única coisa que vem quando a gente busca fora, ou no outro, ou em coisas, é frustração. E Lakshmi é a deusa que abençoa a gente com a abundância de ser quem a gente é, de ver além das buscas materiais. Ela lembra a gente que a prosperidade vem do caminho para dentro. A Carmela está muito feliz que a gente está nesse encontro. Muito feliz. Ela tá assim, ó, rodando em volta. Ela tá muito feliz mesmo. Muito. Tão feliz que eu vou mandar uma foto para vocês depois da alegria e abundância que ela fez aqui. Nevou. Ela rasgou uma caminha e puf, nevou. Ó, é a abundância da Devi. Vou contar um pouquinho de Lakshmi para vocês. Isso, Carmela. Isso, na Devi. Vamos juntas. Devi Mahalakshmi, ela era filha de um dos 7 sábios da cosmogonia hindu. Vocês dão risada, né? Vou mandar foto para vocês depois do que a neve nevou em São Paulo durante o Navaratri. Vou mandar para vocês. Então, na cosmogonia hindu, a partir do Criador, que é Brahman,
saíram, saíram é ótimo, né? Ele manifestou 7 sábios, né, que são, em sânscrito se chama Rishi, que está conectado com a consciência dele, com a mente. É como se a mente dele tivesse se manifestado em 7 seres. E Lakshmi, agora tá bom, né, Carmela? Tá bom. Ela é filha de um desses grandes sábios que tinham como função popular o universo, o cosmos, durante a criação. E, dentre as tantas histórias, as mitologias, né, a mitologia, os mitos terapêuticos dentro da cultura hindu, ela renasce na forma de Mahalakshmi, né? Então, Lakshmi, filha dele, e ela assume essa forma na passagem a grande de Mahalakshmi, de grande Lakshmi, na passagem da batida do Oceano Causal, que é a mesma passagem onde o Asura Swarubhanu tem a cabeça cortada e vira nó do norte, nó do sul, Rahu e Ketu. Essa passagem é uma das grandes, dos grandes épicos também da astrologia, perdão, da cultura védica, mas sim da astrologia também. Então, ela sai desse oceano, da batida do oceano causal, e na verdade esse oceano causal, ele é como se fosse o oceano cósmico, e ela sai dessas águas branca, da pele branca, né? Então um dos nomes dela é aquela que tem a pele branca, de branca como leite, da nutrição, da fertilidade, da mãe abundante, que nunca deixa de doar para os seus filhos e para os seus devotos, né? E ela é consorte de Senhor Vishnu. E ela volta, ela tem essa grande manifestação de Mahalakshmi, e depois ela vem para a Terra, ela encarna aqui na Terra como Sita e como Radha, as duas consortes, né, então, de Rama e de Krishna, que são encarnações de Senhor Vishnu, né? Então ela nunca deixa o seu consorte sozinho, e ela é muitas vezes vista aos pés, ela é a forma que ela toma é aos pés de Senhor Vishnu. Aí tem gente que fala, nossa, realmente a cultura hindu é muito machista, né? O pessoal gosta de cutucar, mas é porque fica ali no raso, né? Por que que ela fica aos pés de Senhor Vishnu? Porque ela é, na verdade, suporte. Sem ela, nenhum dos deuses existe. Sem a força de Shakti, nada existe. Shiva não existe sem Shakti. E se a gente começa a olhar para todas as outras deusas como manifestações de Shakti, todos os outros, então, não têm força para serem manifestos se não houver Shakti como suporte, como força para existir. É muito, muito lindo. E ela é conhecida também como a deusa do feminino, né? Ela é da beleza, é a deusa da beleza, ela é a deusa da felicidade, e ela também pode se manifestar ainda sob 8 formas. Lakshmi tem 8 formas. Lembra da pirâmide? Então a gente segue aí na pirâmide, vai indo, e vai indo. Mas quando volta, volta para um lugar só. Por isso
pessoa aqui vai se animando. Por isso que eu bato tanto na tecla do não se apega em nome, sobrenome e mantra e livro e escritura. É claro que a gente precisa da base, a gente precisa saber da base para o mínimo dos pilares a gente precisa ter. Mas quanto mais a gente fica se apegando na forma, menos a gente acessa a força cósmica. Shakti, Devi. O caminho para Deus é o caminho do sutil. O caminho até a deusa é o caminho do coração. Falei, falei, falei e não coloquei ela aqui para vocês. Aqui. A beleza dessa deusa. Né? Então, aqui também, como na semana passada, tem 3 representações dela. E ela está sempre na lótus. Em pé ou sentada, ela vem com sua lótus. Tá? Então, por quê? Porque a lótus vem da lama. E esse é o caminho que Lakshmi aponta para gente. A abundância não vem do material. A gente precisa sair desse limbo onde a gente fica buscando fora e no material e nas coisas e subir e elevar a nossa busca para chegar na Lotus. Ai, bom, então agora a gente vai largar tudo, vai vender tudo, vai doar tudo. A Carmela ficou brava, porque aí ela vai ter que desapegar da cama dela. E vamos morar todas numa choupana, não é? Não, porque quando a gente está em confluência com o coração e com a força da deusa, o caos não incomoda. E aonde está o caos? Fora. O que a gente não pode é deixar que o caos entre. Senta um pouquinho, senta. Então, como que a gente faz para acessar essa abundância se a abundância já está dentro? Não falei, vocês são deles. Vocês são cósmicos. Mas a gente esquece, a gente se perde e deixa que o caos domine. Como que a gente faz? Como que a gente acessa a abundância se a abundância está dentro? Qual é o caminho? É através de um sentimento. Quem arrisca qual sentimento é esse? Pode falar, se alguém quiser arriscar. Ninguém, vocês estão tão quietas, é uma sexta-feira, todo mundo cansada. Aqui, vou abrir o chat. Pronto, o amor. A gratidão também, mas a gratidão ela é consequência do amor. O sentimento mais puro conectado com a abundância é o amor, porque a gente é amor. A gente só precisa se reconectar com esse lugar.
Desceu. Então vamos aqui para a segunda ferramenta que eu falei para vocês, que eu vou passar. Extremamente simples, vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei na semana passada. Nossa, Ju, mas é tão simples. É muito simples, mas você não faz. Então eu vou passar agora para você fazer. A primeira ferramenta é esse exercício simples da respiração que a gente faz com as mãos no coração. E a segunda eu vou passar para vocês. Mas tem uma ação envolvida na abundância da Devi. Lembra que eu falei quando ela sai cheia de leite do oceano causal? Infinita fertilidade e abundância? É a nossa infinita abundância de ser e de doar. Porque se a gente a gente doa porque não vai acabar. Então, doação abre portas para a nossa gratidão e abundância. Sempre. Percebeu que alguma coisa travou na vida? Doa. E agora eu vou passar o próximo exercício para você. Vamos lá. Fechar os olhos depois que você terminar de escrever. E essa é a forma mais simples para a qualquer momento adentrar o seu espaço de abundância de amor. Você vai mais uma vez colocar a sua mão esquerda sobre o seu coração e a mão direita sobre sua mão esquerda. Relaxa sua boca, relaxa o seu maxilar. Eu vou passar esse exercício para você. Vou mais uma vez colocar um som para te acompanhar, que vou desligar, permitindo que você siga no seu espaço sagrado, no seu coração e na sua prática. Jaima. Você vai fazer uma inspiração e quando você expirar, você vai sentir que você vai sendo envolvida pelos batimentos do seu coração. Como se a cada inspiração e expiração esses batimentos fossem ficando cada vez mais fortes e pulsassem para além do seu corpo físico, para além do seu peito e das suas mãos. E agora, nesse lugar, você vai pensar em alguma coisa ou alguém que você ama incondicionalmente. Pensa nessa coisa, e coisa aqui pode ser um local, pode ser um ser, não precisa ser uma pessoa, pode ser um jardim, pode ser a sua casa. Não tem certo, não tem errado. Mas enquanto você pensa nesse ponto que é amor infinito e incondicional para você, você respira
e só vai permitindo que o seu corpo se entregue e seja tomado na abundância do seu amor. Esse amor não é da pessoa, do lugar. Esse amor é seu. Percebe como o seu corpo se aquece, como o pulso do seu coração fica mais forte, como a sua respiração se expande. Se permita transformar todo o seu corpo e o seu ser com esse amor.